Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Talk Gap, nosso podcast onde eu vou te contar histórias do meu dia a dia e também alguns desabafos. No episódio de hoje falaremos sobre as obrigações de ser empresário e, consequentemente, qual é a obrigação de um contador quando é contratado. Afinal, ambos têm responsabilidades nessa relação e eu sempre digo, para que toda relação funcione, precisa existir regras. Antes da gente começar com o conteúdo, antes de eu introduzir para vocês esse conteúdo, quero explicar onde eu estou, porque daí vocês imaginam que a gente está conversando, eu estou aí do lado de vocês conversando. Hoje é domingo, o dia que eu gravo os podcasts para vocês, e está um frio em Porto Alegre. Tá um entardecer bem bonito, são 6 da tarde já, 18 horas, já o sol já está se pondo e eu estou aqui na Marquesã gravando esse podcast para vocês. Está bem frio, tá? Sempre, quando o empresário contrata a Marquesã Contabilidade, eu faço uma reunião inicial para saber mais sobre ele e sobre a empresa que ele tem também, mas principalmente para avisar, alertar, orientar sobre como são os processos de responsabilidades que a Marquesã assume e também quais são as do empresário. Um fator muito comum que direto acontece quando os empresários chegam até nós é falarem a famosa frase: eu não sei o que o meu contador faz, ou pior, eu não sabia que deveria ser feito isso. Então, afinal, o que é responsabilidade do empresário e o que é responsabilidade do contador? Eu acredito que a principal é, no momento em que você se torna empresário, você tem obrigação de assumir essa postura de empresário, assumir a responsabilidade de ter uma empresa, buscar bons profissionais para te ajudarem com essa empresa. Afinal, ter um CNPJ, ter uma empresa, é ter um filho. E você não deixa qualquer pessoa cuidando do seu filho, certo? Até porque, se você contratar uma pessoa que você não confie para cuidar do seu filho e acontecer algum problema com ele, quem irá sofrer? Quem vai sofrer com esse fato? É você ou é a pessoa? É você que vai ter os prejuízos. Por esse motivo, você precisa confiar de forma incondicional no seu contador. Vamos fazer uma analogia básica, tá? Existe uma grande diferença entre contratar uma terceirização de um profissional e delegar um serviço, tá? Existe a terceirização e tu delegar o serviço para alguém. Quando você terceiriza, está pedindo para uma pessoa fazer o que você não tem qualificação para fazer. Como, por exemplo, dentista, veterinário, contador, e o principal pilar dessa relação é a confiança. Sabe por qual motivo? Porque se o veterinário estiver fazendo algo errado, você não tem como saber que ele está fazendo algo errado, simplesmente porque você não tem qualificação para aquilo. Se o seu contador, por exemplo, estiver fazendo algo errado, você não tem como saber. Você precisa confiar que ele cuidará da sua empresa da melhor maneira, da melhor forma possível. Mas se você deixar uma pessoa que você não confie, ou por valores irrisórios, ou deixar aquela pessoa que tu não confia só porque, nossa, apareceu na minha frente, deixar tudo na mão daquele profissional sem entender nada, sem saber nada do que está acontecendo ali, você vai ter que assumir os riscos que está correndo. Por quê? Porque você sabe que não é o melhor profissional para sua empresa. Então, no momento que tu assume aquele risco, no momento que você contrata aquela pessoa, você tem que assumir os riscos. É o famoso assume os BOs que vai dar depois, né? Vão dar os BOs depois, isso é fato. Não tem como tu contratar, então anota aí, empresário, não tem como tu contratar um serviço de excelência por R$20 por mês. 20, 16, 17, sei lá quantos. Não existe contratar um serviço de excelência por valores irrisórios. Isso não existe. E você tem que assumir a responsabilidade quando você contrata, se você contratar por valores irrisórios um profissional, que o serviço
não vai ser o serviço de excelência para a sua empresa, simplesmente porque não existe esse formato de valores irrisórios e serviços de excelência, nem produtos de excelência quando os valores são irrisórios. Mas então, vamos considerar a partir desse momento, depois que eu te fiz esse alerta sobre como contratar um contador, vamos considerar a partir desse momento que você confia, que você está me ouvindo e você confia 100% no contador. Dessa forma, esse profissional, ele tem responsabilidade de entregar as declarações de forma correta, conferir os documentos e principalmente passar orientações, instruções, te ensinar de como cuidar da sua empresa da melhor forma possível. Sim, é responsabilidade do contador te passar orientações de como cuidar e administrar da sua empresa, quais são os documentos necessários para você enviar mensalmente para a contabilidade. Observação aqui, documentos devem ser enviados mensalmente para a contabilidade. A partir do momento que o contador te passou as informações, as instruções, te ensinou, a responsabilidade mensal torna-se sua e também de ambos. Vou explicar. Torna-se sua de fazer o processo e do contador de, entre aspas, fiscalizar o processo. Então, do empresário fazer o que foi instruído. Por exemplo, se você precisa tomar um remédio todo dia, você precisará tomar o remédio todo dia. Se você não toma o remédio que o médico pediu, o médico não tem mais nada para fazer. E em posse desses documentos mensais que você envia para a sua contabilidade, o contador, a responsabilidade volta para ele agora, o contador tem a obrigação de conferir, te orientar em caso de equívoco e entregar as declarações de forma corretas e pontuais, certo? Então, sim, responsabilidade mensal, responsabilidade entre contador e empresário é de ambos. Ambos têm responsabilidade. E o principal pilar dessa relação é a confiança. Você precisa confiar no seu contador e seu contador precisa confiar em você, tá? Por quê? Porque ele precisa confiar que você está passando todas as informações da forma correta, passando todas as informações conforme a realidade e as instruções que foram passadas. Certo? E sabe por que eu senti a necessidade de gravar esse episódio? Porque eu vejo muita gente apenas reclamando dos serviços. Tanto contadores reclamando dos empresários que não fazem o que precisa ser feito, quanto dos empresários reclamando dos contadores. Mas o grande fato aqui é: precisa ser passado informações, orientações e ensino para os empresários. Afinal, ninguém nunca ensinou absolutamente nada sobre o mundo empresarial e burocrático para essas pessoas. Então, quando um empresário contrata um contador, ele precisa que seja feito tudo da forma correta, mas ele espera que seja feito mais, gente. Ele espera que o contador entregue mais do que ele precisa. O que é esse mais? Essa informação, essa instrução, esse ensino, porque ele precisa disso. Certo? Ele precisa e ele espera que tu entregue isso. E os empresários precisam se conscientizar que burocracia faz parte do negócio tanto quanto ter bons resultados nas vendas. Isso faz parte e tu precisa separar. A minha dica é: separe toda segunda-feira de manhã ou de tarde para você cuidar da parte burocrática do seu negócio, deixar tudo organizado e 100% rodando. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se identifiquem com essas situações. Se tu não se identifica, me conta lá no Instagram e não me deixem de seguir nas redes. Gabi M. Marquesan no Insta e no Twitter, e se preferir, pode ouvir esse podcast no YouTube também. Me conta lá o que tu achou desse podcast e se você tem alguma dica de assunto que você queira ver aqui, me conta também. Um beijo e até o próximo episódio.